Amém? Se você está em pé e quer um lugarzinho para sentar, aqui na frente tem lugar, é só vocês ir se organizando e vir para frente. Amém? 前の方に席が空きましたので、ご希望される方は前の方に来てください。 Eu vou pedir o meu chá. Eu recebi um chá hoje, o irmão hoje está inspirado. Ele ontem queria ficar dormindo, eu não deixei. 今日お茶をもらったので、ちょっとこの機会に飲ませてもらおうかと。 Queridos, eu queria trazer um pensamento para nós hoje. Uma pequena instrução falando sobre o chamado, né? O chamado ao ministério de Jesus. Então, não é o chamado de Jesus, chamado ao ministério dele. 今日はイエス様へのミニストリーに対しての飯についてちょっと皆さんとお話をしたいと思います。 Mas antes disso, eu queria voltar um pouquinho para trás para trazer à memória aquilo que traz esperança para você. しかしちょっと遡って希望のあるものをちょっと考えてみ O ましょ trem う。 está funcionando? Que vocês viram que eu colocaram um trem em mim agora aqui, ó. 見ました皆さん、なんかちょっとしたマイクとかついちゃったりし Tá て funcionando o trem? どうですか？ Ó, aí corta, tá? ちゃんと話せてるかな？ A nossa equipe de mídia do Brasil pediu para pôr esse trem aqui, eu tive que comprar. なんかこれをぜひ使ってくださいというふうにちょっと指導を受けましたので。 Na semana passada, eu vou começar só da semana passada, a Edilane trouxe uma palavra sobre famílias restauradas. 先週エジライネ先生が私たちに修復された家族についてお話をしてくれました。 A primeira coisa que você precisa entender é que o inimigo investe pesado na família. 家族に対して悪魔はすごく激しく攻撃をしてくることをまず理解する必要があります。 E ele não tem misericórdia. そして憐れみも一切なく、 Ele veio para matar, roubar e destruir. 殺し、盗みに、滅ぼしに悪魔は来ています。 Então, as formas como ele, né? As formas como ele, né? Querem trabalhar. Como que eu posso dizer? As formas como eles querem trabalhar. Inúmeras formas, trazendo assim dificuldades para você entender a palavra de Deus. 悪魔が働こうとしている方法っていうのは、皆さんが御言葉を理解できなくしている。 A palavra de Deus, ela tem que ser o termômetro do seu coração. 神の御言葉っていうのが私たちの心のこういう体温計のようなものでなければならない。 E o centro das suas decisões. そして私たちの決断の中心部にあるべきものです。 Então, nós queremos, queridos, que você preste atenção naquilo que Deus está se movendo nesses últimos dias para restaurar as famílias. だから家族の修復のために神様がどう働かれているのかっていうところを重視的に見ていきたいと思います。 E você sabe os 4 princípios para a restauração da família? 家族の修復の Vamos ver た se め você に lembra. 必要とする4つの点とは Porque não 何だった adianta んでしょう escrever か。 no caderno. ノートに書いて何もしな É いのでは necessário escrever no coração. 意味がないです。 Primeiro princípio, まず一つ目の原 buscar a 理は Deus sobre todas as coisas. すべての上において神様を求 Você め está るで com した eles よね。 aí, meu irmão? Não Todos coloque estão, agora, minha coloque só depois. Eu quero ver se eles aprenderam a lição que a Edilane deu. じゃあエジラニ先生のその授 Primeiro 業 princípio, qual? 皆さんちゃんと学べたか。 Buscar a Deus sobre todas as coisas. Submetendo Colocando ele Deus em ao primeiro inter- lugar, as Senhor. demais coisas te serão acrescentadas. 主を先に求めること。 Segunda coisa, 二つ目。 diga segunda coisa. Vamos ver se 二 você つ目 sabe. と言ってください。 Se você já esqueceu, não está preparado para casar. 皆さん忘れてるようじゃ結婚はまだまだですね。 Respeito, amor e respeito. 愛とそのリスペクト。 Amor e respeito. Segunda Ai, coisa, tô- amor e respeito. respeito. Terceira coisa, 三つ目。 perdão. 許しですよね。 Se você quiser ter casamento, você tem que andar com 2 malas de perdão. この結婚をしたいの Uma であ só れ não ば、 vence. もうス Por ーツケ quê? ース Diga assim, por quê? 許しのスーツケ Quantas ー vezes Deus falou que é para perdoar? スが2つ分ぐらいないといけないですね。 Quantas? 70 vezes 7. Dá quanto? 私たちは何回許すべきか
というふうに聖書に Antes は da mulher ou do homem que está do teu lado Não ser toca sua careca. esposa, ela é seu irmão em Cristo. 何と書かれていますか？70回かける7ですね。 É que você trata ela só como mulher, ou trata ele só como marido, não como irmão. まず最初にあなたの横にいるあなたの配偶者っていうの Somos が da mesma fé, a mesma graça. O mesmo Jesus que morreu na cruz pelos homens, morreu pelas mulheres. あなたの妻である前にあなたの姉 Ele não 妹 abriu です。 exceção. E se eu te mostrar, não vou te mostrar hoje, vou te mostrar outro dia. Tem muitas apóstolas na Bíblia. Tem uma apóstola chamada Júnior, tem uma apóstola chamada Priscila, e isso no Novo Testamento, reconhecida por Paulo. こう新約聖書でも女性の人たちっていうのがたくさんいます。だからまた機会があるときにお見せします。 Então, queridos, né? Perdão, diga perdão. 許しという 70 vezes 7. 70かける7。 Então, quando eu chego no final do dia, será que a pessoa pecou 490 vezes contra você? じゃあその相手はあなたに Com 対して certeza não. 490回1日で罪を犯せたんでしょうか？そんなことはない Com ですよね。 certeza não pecou さすがにないです essa よね。 quantidade, né? E porque nós não estamos disponíveis ou disposto ou quebrantado o suficiente a perdoar. 私たちがそれほどこう許しやすい心、そこら辺が打ち砕かれていないってことなんです。 Porque nós não vemos o pecado como a Bíblia diz que é pecado. 罪っていうのは Nós 聖 vemos o 書 pecado が como nós julgamos que é pecado. 言われるまま私たちは見てないからなんです。 E o pecado, ele é, como a Bíblia diz, não tem pecadinho e pecadão, tem pecado. Só que uns para a morte e outros não. そして罪っていうのは小さな罪と大きな罪っていうのはなくて、死ぬものと死なないものの違いだけで Quarto す。 princípio, 4つ目の原理。 vamos ver, quarto princípio, irmãos. Vamos ver se comunhão. Comunhão e unidade na família. 交わりと家族内での一致ですね。 Aqui está uma questão séria, porque comunhão e unidade não é se sentar na mesa e comer. Comunhão e unidade é concordar com os planos de Deus. このただ単に食卓についてじゃあ一緒に食べようとかではなくて、 Eu 神様 posso の御 comer 計 com 画 você o に tempo inteiro e não Dois concordar com os ser planos de Deus. 一緒に食べてるけれども神様の御計画に同意しないっていうことはいくらでもで Feito きま isso, す。 você já trouxe a memória, né? Diga, trouxe a memória agora? どうですか皆さん思い出せ Bateu ました foto か？ da tela? Tá tudo certo? いいですか皆さん。 Então, nós queremos conversar um pouquinho sobre o chamado ao ministério de Jesus. ではイエス様へのミニストリーに対する飯についてちょっとお話ししていきたいと思います。 Muitas pessoas me perguntam qual é o meu chamado. 私の飯って何ですかというふうに聞かれたりします。 Outras querem que a gente profetize, né? Oh, assim diz o Senhor, e o Senhor não disse nada, é a pessoa mesmo que está dizendo. またはこう予言を受けてあなたは神様にこう言われてる E って望む outros 人もいる。 chegam, né? Você sabe que outros chegam com verdadeiros falsos profetas no meio da congregação, falando um monte de coisa que Deus não falou. そして偽った預言者のようになって神様が言われてないことをペラペラと喋る人もいる。 Mas afinal de contas, por que saímos do coração de Deus e viemos para a terra? しかし私たちは神様の心から出てなぜ地上に生まれたのでしょうか。 Porque Deus planejou a nossa vinda. 神様はなぜ私たちのこの地上でのこの出産を望まれたのでしょうか。 Irmãos, eu vou pedir que você abaixe um pouquinho o seu som aqui de fundo. ちょっとだけこの音楽を下げてもらえるとありがたいかな。 Pode deixar um pouquinho, mas só não tão alto. Então, quero que você abra sua Bíblia lá em Marcos 3, versículo 13, 14 e 15. マルコ3章13から開いてください。 Marcos 3, マルコ3章。 diz assim: Subiu Jesus ao monte e chamou a si aqueles em que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivesse com ele e fosse enviados a pregar e exercer autoridade para expulsar demônios. では13から。さてイエスは山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。
それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。アメン。Queridos, a primeira coisa que Jesus faz para que vocês entrem no chamado dele, no ministério dele, é conhecê-lo. まず主のミニストリーに入るためにはまず必要とするものっていうのは主を知ることです。Veja, primeiro versículo 13 diz assim, que Jesus chamou os que ele mesmo quis. ここ13節に書かれているように、イエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられたと書かれています。 Mas agora eu quero te dar uma palavra minha. Primeira coisa que você tem que fazer para cumprir o chamado, queridos, é ter responsabilidade, querer transformação. まず一つ目、必要なものっていうのは責任感を持つことです。 Você não pode querer Deus e andar do mesmo jeito. こう私は変わりたいっていう望み Porque が não なけれ tem ばなら como ない。 eu conhecer a autoridade de Jesus, conhecer o ministério de Jesus, se eu não estiver disposto a negar o que eu quero. イエスの権威を知りながら、私たちは今のまま歩んでいくことはできないんです。 Então, primeiramente, Jesus nos chamou a estar com Ele. まず Então, queridos, tudo que você fizer que não te leva para estar com Jesus é inútil, é obra morta. イエスといるために私たちはまず召された。だから私たちの行いってnão 主 são obras の vivas. 近くに近づけさせるもの以外は全部死の行いです。 A segunda coisa que diz no versículo 14, para serem enviados. Então, Jesus chamou você para conhecê-lo e ser enviado. その後、イエス様は、知られた後にあなた方を使わせたいと思っておられる。 Então, isso significa que Deus não quer você parado, estacionado no mesmo estágio. Queria, deixa eu dizer uma coisa para você. O ser enviado não quer dizer que você vai ter que ser enviado, vamos supor, agora eu quero ser enviado para Paris. っていうことは2つ目は使わされるということなんですよね。イエス様は私たちを使わしたい。つまり私たちはagora eu quero ser enviado para o Brasil. Ou agora eu quero ser enviado para o Peru. Ou agora eu quero ser enviado para a Argentina, que agora é moda você ir para a América, né, do Sul. 止まったままじゃいけないということなんですね。だからでもそれって例えば今日はパリに行きたいとか、今日はどこどこの国に行きたいとか、今日は別の国に行きたいってそういう単純なものではない。 O ser enviado é você fazer a obra aonde Deus te colocou. 使わされるっていうのは主があなたを置いたところにあなたがミニストリ Ali ーを você vai operar. Primeiro Deus diz que é Samaria, né? Jerusalém, aliás. Primeiro é Jerusalém, aonde você está. まずエルサレムです。あなたがいる Na 場 sua 所、 casa, na あ sua なたの igreja, 家、 no seu あなたの trabalho. 教会、あなたの職場。 Primeiro é onde você está. まずあなたのいる場所。 Depois você vai para fora, porque tem muito desviado dentro da igreja. そしてその後あなたは Tem muita gente que bate tambor dentro da igreja. 別の場所に使わされる。 Tem muita gente oprimida dentro da igreja. 教会の中にいながら堕落している人たちたくさんいます。 Tem muita gente que continua com o mesmo estilo de vida, que não quebrou os elos do passado, não chutou a ponte. 昔のその生き Sempre 方 que を tem oportunidade, atravessa para o outro lado. そのまま生き続けている人たちってたくさんいます。 E para você conhecer Jesus, você precisa chutar a ponte. そしてイエス様を知るためには昔のその生活を私たちは捨てなければなら Irmãos, な não い。 adianta nós fazermos um evangelho gospel coach. その生き方をそのまま保っててはならない Eu んですね。 preciso 昔の生き decidir 方。 amar a Deus. で私たちって神様を愛することを私 E たち eu は決断 preciso すべきです。 decidir cuidar, começando pela minha vida. そして私の人生を始め Às 責 vezes 任を você 持 não っ cuida て nem da sua vida e quer cuidar da vida dos outros. 面倒を見る決断を取るべきです。 Faça o levantamento da sua vida. 時には自分の面倒も見切れてないのに他の人の面倒を見 Faça よ o うとする。 levantamento de quão Deus aprova as suas atitudes. 一回あなたの今までの人生のあなたの生き方とかを吟味してみてください。 Então, para você ser enviado dia após dia para sua família, enviado para os seus filhos, enviado no seu trabalho, enviado na sua igreja, socorrer os necessitados. だからあなたがあなたの家であなたの教会であなたが必要としているものを助ける。
E a terceira coisa, そして3つ目、 a Bíblia diz que, então, no versículo 15, que que Jesus chamou para estar no ministério dele para exercer a autoridade. 彼らに悪霊を追い出す権威、つまり権威を与える、そしてそれを権威を使うため Sobre quem? 誰にですか、その権威っていうのは。 Sobre demônios. 悪霊です。悪霊に対して。 Queridos, exercer a autoridade requer de você uma separação 24 horas. その権威、 7 dias na semana, 365 dias no ano. この権威を与えられて、これを使っていこうと思うと、私たち選別した人生を送らないといけないんです。 Exercer a autoridade requer você ter mudado de reino. 権威を実行するためには、私たちは御国が変わっていない。私たちのいる Porque 国が muitas 変わっていない pessoas といけな querem い。 exercer a autoridade sobre demônios, mas não mudaram de reino. 例の国が変わってなければならない。 Ele vai tripudiar na sua cabeça. そうする人っていうのは、 Você só vai esperar o momento certo. 前のその Porque Satanás trabalha com a vergonha. 闇の国にいながら、その権威を使おうと E する人は Jesus いますが、 trabalha com a misericórdia. 大変大きな恥にさらされてしまいます。 Quando você se sente envergonhado, saiba que é Satanás trabalhando. 私たちが恥ずかしいっていう気持ちを思う時っていう Por の quê? は、 Porque todas as vezes que você for exercer misericórdia, o diabo vem dizer que não é para exercer misericórdia. 悪魔の働きなんです。私たちが憐れみの誰かを憐れもうと思うと、必ず悪魔はいや憐れむなと言ってきます。 Ah, para que você vai fazer isso? Exercer misericórdia, por quê? なぜそんなことするの？何のためにと。 Ah, por que você vai perdoar? なんで許すのと。 Ah, por que você vai na igreja? なんで教会になんか行くの Ah, と。 por que você tem que ir? Você não tem que ir nada, irmão. なんで行かない Você といけ vem ない por の amor e, por いい favor, え、 presta atenção na palavra. 行かないといけないことはないんです。 O que você tem que fazer é aprender a obedecer a palavra que lhe é ensinada e conferir na Bíblia se ela é bíblica. 一人一人がすべきことっていうのは、教えられた御言葉を確認して、それが本当に聖書にかなってるのかな、書いてるのかなっていうことを確認して、それを実行する。 Você tem que ser um bom bereano, 私たちは本当に日々 um bom leitor de Bíblia. 聖書を読むだけでなくチェックしていく。 Mas, queridos, antes de você ler a Bíblia inteira e questionar, eu quero que você leia os 4 evangelhos. 25 anos eu leio os 4 evangelhos e não sei tudo. まず聖書を全部読む前に、4つ Eu の leio 福音 todos 書 os から dias. スタートしてください。 Para saber o que Jesus falou, o que Jesus fez. Porque o que me interessa é o que Jesus fez, 25 o 年 que 間 Jesus mandou, o que Jesus pediu. 福音書を読み続けています。 Porque tem gente andando, queridos, pelo curso do que os outros dizem. そこでイエス様が何を言われたのか、イエス様が何をされたのかがはっきり分かります。 Então, Jesus, primeiramente, ele falou: olha, a primeira coisa que vocês têm que ter é estar comigo. ま Tá ず com 一つ目、 Jesus? イエス様と共にいる皆さん Não い vai ま na すか？ frente dele, não querer ir do lado, não querer ensinar ele. Não Jesus querer ser amado, melhor que Jesus. 前でもなく、イエス様 Vai を atrás に e vê o que ele 教える faz e faça também. イエス様に教えるわけではなく、イエス様の後ろにいて学びます。 Segunda coisa, espera ser enviado, não se envie sozinho. 二つ目、使わされるのを待ちましょう。勝手に使わされないでください。 Terceira coisa, exerça autoridade sobre os demônios regionais. 三つ目、地域の中にある悪霊に対 Presta する atenção. 権威を Deus não pediu para Jesus vir na terra para expulsar demônios de homens, apesar que ele expulsou de demônios da humanidade. Ele pediu para Jesus vir na terra para expulsar os demônios do mundo, イエス様は do 人間 sistema. にいた悪霊も追い出され O たのです sistema が、 do mundo é endemoniado. イエス様が来られた理由っていうのは、世の中のシステムの中に潜んでいる悪霊を追い出すことだったんです。 Então você tem que derrubar na sua mente o sistema. だからこの思考の中にあるこのシステムを Sistema das religiões, Kudaku do estiloがある。 jacei, da independência. 宗教とか孤立とか、私はもう知ってるっていう考え。 De você achar que a Bíblia está errada e você está certo. 聖書は間違っていて、私は合っているというふうに勘違いするその思い。 O sistema de saber
que se Satanás te conduzir em meias verdades, ele te derruba. 悪魔があなたを中途半端な真理に基づいてあなたを Tudo, diga tudo, 導いてし que ま eu った faço ら às escondidas, que eu não posso contar tudo, é porque é do diabo. あなたは堕落してしまいます。 Porque a Bíblia diz que as obras da luz são expostas, as obras das trevas é escondida. だから私たちが中途半端にしか言えないこととかね、出来事っていうのはこうちょっと隠さなければならない出来事っていうのは闇が入ってるっていう意 E 味なん tem です。 muita gente dentro da igreja, irmãos, 多くの人 só com は obra escondida. 教会の中にい Só て traz a luz quando o negócio explode. 本当に爆発寸前になる時にしかこう公にしないというか助けを求めないんですね。 Só traz a luz quando está no final do túnel. 本当にこうトンネル Quando não tem mais, tipo, sabe? Quando está com a corda no pescoço. もう本当にこれ以上何もできない本当にもうやばいっていう時にしか助けを求めない。 Então, se Jesus nos chamou para estar com Ele, Ele falou que é homem que tem que estar com Jesus? Ele falou que é para estar com Ele. Ele chamou quem Ele quis. まずイエス様といるこ Não, と eu quero que você が leia esse 最初 versículo de に novo. 必要です。まずさもう一回読 Marcos んでみましょう。 3:13. マルコ3章13節を。 Marcos 3:13. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis. Diga, aqueles que ele quis. さてイエスが山に登りご自分が望む者たちを呼び寄せられると彼らは身元に来た。自分が望む者たちのところですね。 Então, ele não citou aqui sexualidade. だからここって性別とか書いてないんですよね。 Ele citou que ele chamou quem ele quis. ご自分が望む者たちなんですよ。 Irmãos, ser chamado por Deus requer de você renúncia. 神様に召される Tanto Sim, homem uau. quanto mulher. 男性であれ女性であれ Você renuncia a sua vida podre 犠牲が ou 必 não 要 anda です com ele. その腐った人生を捨てるのかそのままそれを歩み続けるか Porque nós queremos ter o céu. Queremos ir para o céu, não queremos? Quem quer ir para o céu aqui? 私たち天国には行きたいですよねみん Amém? な Eu quero ir para o céu, irmãos. 天国に行きたいです私も Me recuso a ir para o inferno. もう地獄とか絶対 Chama 嫌 minha です mãe e faço o maior griteiro na porta. Então nós precisamos de entender que o céu começa na terra, no nosso coração, para que nós possamos ter uma revelação plena de quem nos chamou para estar com Ele. だからその天に行くなん Por ora, temporariamente, depois eternamente. その天に行くについてなんですが私たちの心から始まるんです。誰が私たちを天国に召してくださるのか連れて行ってくださるのかっていうことを知る必要がある。 Depois de nós estarmos com Ele, Ele diz assim: eu quero enviá-los, quero que vocês trabalhem. じゃあまずイエス様と一緒にいる。その次私は彼らを使わしたい。つまり働くことですね。 Então, conhecer a Deus pessoalmente requer de você uma experiência com Deus. 個人的に神様を知るっていうのは Não é vir no culto e sentar. 神様との個人的な関係を持つこと、経験を持つこと。 Qual a última vez que Deus falou com você? E que você obedeceu? あなたが最後に神様の御声を聞いてそれに従ったのはいつですか？ Qual a última vez que Ele corrigiu você e você disse: sim, Senhor, me perdoa? 神様があなたにこれは違うよって言ってくださってそうですよね許してください Qual っ o て言えたの último が feriado que você separou um domingo, um dia, para só ficar na presença dele? 最後はいつでしたか？それとお休みの日を一日設けて神様との Irmãos, ひとときを持つた os め homens に de お休み antigamente を得た oravam 8 horas, の 10はい horas つ por ぐらいで dia. すか？昔の人たちって1日に8時間とか10時 Só 間 que とか祈っ aonde て ele たんで chegava す。 tinha fogo, でも彼らの行くところ行くところそこには tinha 炎があった cura, んで tinha す。 milagres. 癒しがあったし奇跡があった。 Hoje nós queremos orar 5 minutos e queremos sair pentecostal. 私たちは5分だけ祈ってもうすごいこう神様の力 Chega o を feriado, 求め todo るん mundo ですよ se ね。 debanda para um canto, pode ir, irmão, fica à vontade. Dinheiro é seu, gaste à vontade.
でやっぱりこうお盆休みとかになるとみんなもうあちこち旅行に行ったりする。 Eu prefiro 当然いいです。 buscar a Deus. いいですが、私は神様を求める方 E が essa é uma 私は個人的 preferência にいいです。 pessoal, これは não 個 é 人的です。 coletiva. これは集団的な決まりとかそういうものではなく個人的な私の意見です。 Então, eu preciso ter uma experiência com Ele para ser enviado. だから私は使わされるためには主との経験 Me がまず lembro なければなら quantas ない。 experiências Deus me levou para me enviar. 今まで私が使わされるまでどれぐらいの経験今まで持ってきたのかなって思う時がありま Irmãos, す。 parece incrível. Mas tinha um terreiro de um pai de santo, parecia que o bicho parava na minha porta. Era com eles que eles vinham me procuravam. そこの魔術のそこのお偉いさん。 E quando a gente tinha porque a gente tinha uma experiência com Deus, aquelas pessoas se quebrantavam sem você falar nada. Às vezes, por socorrer eles, às vezes, por dar uma atenção. その魔術のそのお偉いさんも来たりとかしてたんですが、私のところに。で、神様を求めることによって彼らが心を打ち砕いて、砕かれて、いたりとかっていう経験もありました。 Nós temos 128 milhões de pessoas sem Jesus no Japão. 私たちイエス様がいない人たち、イエス様数えきれないほどイエス 128 様を知らない人たちがいます。 milhões. O Japão é considerado janela 1040. 1億2000人ぐらいの人たちがイエス様を知らないんです。 E sabe, às vezes fico se disputando aqui. Sabe, vieram falar que eu não quero que vocês tenham amizade com outras igrejas. Você pode ter o que você quiser. 他の教会とあまり仲良くしないでほしいっていうふうに O que eu não 私が言っ quero たみたいなこ é とを言う que んです pessoas が que estão congregando, que tem um pastor pagando um preço por ela, você ir lá convidar para tirar ela de lá e vir para cá. あなたが誰と仲 Porque 良 o く mesmo しよう trabalho que ela が está dando lá para aquele pastor, ela vai aqui, porque na hora você lava as mãos e joga na mão, para a gente. 全然大丈夫です。 Porque você tem a unção de Pilatos. 私が嫌なのはもう Arranca a pessoa do lugar, mas não cuida. すでにとある教会に通ってる羊をわざわざ取ってこっちに連れてくるっていうのは嫌です。もうせっかく面倒見て Eu く não ださって quero る que 牧 você 師 chame がそこにいるの pessoas で。 que já estão sendo cuidadas lá na sua igreja, com o seu pastor, com o seu líder. Essa pessoa deve ficar lá, apoiar o seu pastor, apoiar o seu líder, もう別の apoiar a 教 sua 会に igreja. 通われている方はそこで自分の牧師のお手伝いをしたりリーダーたちのE você que está aqui お手伝いをしたりしてほし deve い ter a です。 mesma responsabilidade de não encher o saco dos outros. Contar pecado lá, conta pecado aqui. でなおかつここに通ってる人は向こうで罪を言うとか迷惑をかけるのではなくて、そういう罪を告白するなら自分のいる教会 É にして por くだ essa さい。 razão que o nome de Jesus é vituperado, é desonrado na nação, por causa de gente assim. こういうようなクリスチャンがい Não é るか meu nome, ら não. Meu nome não funciona sozinho, só com o nome de Jesus. キリストの名がだんだんその軽く見られていくんです。 É o nome de Jesus que é desonrado. イエスの名がこう A 軽く見 Bíblia られてい diz くん que です。 Paulo falou, por essa causa o nome de Jesus é vituperado, envergonhado. こういう理由でイエス・キリストの名が恥にさらされる。 E como nós queremos levar todas essas pessoas a Cristo, se nós fomos enviados para cá, agora somos enviados no nosso trabalho, somos enviados na nossa rua, somos enviados na nossa família e nós não fazemos a diferença. 私たちは自分の家族、自分の地域、自分の職場、自分の学校に使わされているのに、そこで何の違いも引き起こせない。 Não é apenas um programa tranquilo de 1 hora de leitura bíblica ou de intercessão, é experimentar a presença de Deus a um nível de você não querer mais ser o que você é. それって鳥なしの活動に参加するとか聖書を読むとかではなくて、もう私は変わらなければならないと心が強く思うことなんです。 É você dizer, eu não quero ser essa pessoa que eu fui até agora. 今まで私がこのあり Eu のまま quero の uma 姿から変わ transformação na minha vida. りたいんだっていうふうに思えることなんです。 Então, não é apenas eu frequentar um local, irmãos. É um nível de conhecimento de Deus que me incomoda o que eu sou atualmente.
どこかに通うとかではなくて、私がイエス・キリストとの経験を持つことによって今のままじゃいられないなというふうに思うこと。 Então, isso é que eu digo, ter experiência com Deus, ser próximo, como é Cristo dentro de vós, a esperança da glória. 神様の近くにいること。 É lá dentro, não é por lá de fora. キリストが私たちのうちにいてこ É そ lá 私た dentro. ちの É um questionamento pessoal. É Paulo que batia no peito e dizia assim: ó, eu esmurro meu corpo, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. キリストが私たちのうち É にいてこ uma そ decisão de amar Deus desesperadamente. 私たちのその É 栄 ser 光の希望 terrivelmente です。 crente. 激しく熱心的にクリスチャンになること。 Sabe, irmãos, essas coisinhas aí fora não falar mais alto no seu coração. 世の中にあるものがあなたの心にはもう大きく響かないんです。 Ai, hoje, né, hoje, ai, amanhã não sei o quê. Essas coisinhas, essas merrequinhas, esses lixos que entregam para vocês. あなたたちに与えられている世の中のゴミっていうのがもうあなたの心には Busque 響かなくな presença. る。 Se envolva na presença. 神様の臨在を求めてく Comprometa-se だ com a さい。 presença. 神様の臨在を求めてください。 E aí, você nem vai precisar dizer de quem você é filho. Todos vão te reconhecer como filho de Deus. そうすれば Se 私 ainda você は precisa dizer que é crente, é porque tu não é. 私は神の子だって言わなくても見る人からしてわかるんです。 A pessoa tem que olhar para você e dizer, tem diferença. 人々があなたを見て、この人と違うなって思わなければならないんです。 Para que você tenha essa experiência para poder ser enviado. その経験を Como 持 um って restaurador de brechas. Lá em Isaías diz que nós somos enviados para restaurar as brechas da nação. その経験を持ってこそその次のステータスとして私たちは使わされる。 Um restaurador de brechas, não é causador de brechas, é restaurador de brechas. そして破れ穴を私たちがそこで塞ぐ役割として働きます。 Você pode ver em Isaías, por gentileza, meu irmão? Esse texto de restauração de brechas. Ali, ó. O seu povo reconstruiu as velhas ruínas e restaurará as alicerces antigos. Você está sendo chamado reparador de muros, rachaduras, restaurador de ruas e moradias. イザヤ58の Vale um amém aí, irmãos? 12です。あなたのうちのあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは世々にわたる礎を築き直し、破れを繕うもの、通りを進めるように回復するものと呼ばれる。アメン。 Restaurar as brechas da nação, pedir perdão pelos pecados das famílias, pedir perdão pelos pecados da onde você trabalha, pedir perdão pela sua família, pedir perdão pela nação, pelos governos. É para isso que nós somos chamados, enviados para isso. 私たちが呼ばれて召されているのは、私 É mais たちが fundo, né, irmão? 自分の家族、自分 É の que 職 uma 場、自 palavra 分の学校、 pastoral 自分の地域、国 é の tipo, faça o que eu digo, mas não faz o que eu faço. 罪を悔い改めることなんです。 Pastor, vem assim. そのために私たちは Tadinho de você. 呼ばれています。 Misericordinha de você. Que misericórdia de você o quê? Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Se levanta, arruma sua vida. 牧師的なメッセージとかになると、あなたは Agora a かわいそ palavra うな人だ。 apostólica é para penetrar no fundo da tua alma e dizer assim: você é responsável por cada japonês que não recebeu Jesus. あなたはかわいそうな人 Porque だとか、 sequer você orou na cidade. 神様あなたは憐れんでますよとかいろいろ言いますが、 Nós somos responsáveis. 使徒的なメッセージっていうのは私たちは責任 Nós があるなん somos です。 responsáveis. 亡くなられている日本人一人一人がイエス様を知らないの Você は é 私 chamado たちが責 reparador de 任だ。 brechas. Você é chamado restaurador de muros. あなた方は破れ穴を作ろうものとして呼ばれているのに。 Os muros do Japão caídos por causa do pecado, Deus enviou você, me enviou para isso. 日本の壁は罪に Ah, mas eu 罪によ caí っ de て paraquedas ontem nessa igreja. Deus já sabia que você ia cair aqui. 落ちていってるのに私たちは何もしない。 E não espere
Ele queria tratar com você. でも私はたまたまこの教会に来ただけだと思うのかもしれませんが、そうではありません。神様があなたをここに連れてきました。 Porque os últimos que eu conheci que brincaram no chamado de Jesus estão 7 palmos abaixo da superfície da terra. そしてイエス様の飯を適当に扱ったり、冗談半分に扱ったりっていうのは絶対しないでください。 Se disponibilize. Falei, eu quero restauração na minha vida. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, irmãos. 私たちは完全なものではないです。 Eu ただ estou 私たち dizendo que o は perfeito trabalha na imperfeição. O perfeito trabalha na fraqueza. O perfeito está aqui para ajudar. O perfeito está aqui para consolar. O perfeito está aqui para exortar. O perfeito está aqui para levantar. 私たちは完全なものではないのですが、完全であるお方が私たちを立て直し、私たちを立ち上げ、私たちを許し、私たちを変えてくださるために来てくださっているということなんです。 Pregar as boas novas. Daí depois você teve essa experiência com Deus determinada, exclusiva, sabe, profunda, sem reservas. Irmão, você tem que se jogar no chão e falar assim, Senhor, olha aqui o que eu sou. 私たちが本当に人生が変わるような Deus 深 sabe い経 quem 験 nós を持った somos. とき、 Só Deus quer que nós reconhecemos quem nós somos. 当然神様は私たちがどういう人っていうのかはもちろんご存知です。ただ Deus 私たちがそ sabe れを as 認 nossas める必 motivações, 要があるん nossos です。 corações. Deus sabe o que você faz, o que você fala. あなたが何を言 Antes って da いて、 palavra sair da nossa boca, Ele já sabia. 何をしているのか当然神様はすべて Se ご um 存 fio 知 de です。 cabelo cair da nossa cabeça, Ele já contou. 私たちの頭から髪の毛が一本でも落ちたら神様はそれをご存知です。 Quando nós éramos em uma condição uniforme no ventre da nossa mãe, Ele já sabia o nome e sobrenome. 私たちが体内の中に、母の体内の中にいた時か Não ら há nada que Ele não sabe. 私たちの名前をすべてご存知でした。 Mas para mim estar no chamado dEle, eu preciso de fazer o que Ele quer, não o que eu quero. しかし私が主の飯の中にいるためには私が望んでいることではなく彼が Irmão, 望ま por れて que いる eu こと estou をす falando る isso? 必要が Porque ある。 hoje eu vejo um bando de gente endemoniada abrindo plataforma, falando besteira. なぜこういうことを言っているのかとい E う um と、 monte de crente endemoniado indo atrás. 今の世代ってこうありえないようなことを言うために Há 教 16 会を anos 開いたり、 atrás, eu fui questionada そして多くの人が por そ um のそう pastor いう人た aqui ち no につい Japão ていく。 sobre o livro dos 4 temperamentos, que ele queria que eu desse um retiro aqui. Eu falei, esse livro é esotérico, esse livro é nova era. Não, minha irmã, a senhora está enganada. 私が日本来た時にとある本を勧められて、そしてその本のそういうセミナーを開いてほしいと言われたんですが、その本ってこう4つのそういう性格とかその人のその人の個性的な性格についてなんですが、それを私は神のものじゃないんだっていうふうに言ってたんです Porque が、そんなことはないって言 Pedro われました。 era sanguíneo. Onde está o Espírito Santo? だってペテロはこう Isso é feitiçaria, 自分 bruxaria. の行動をこう制限できないような人だっ Aí た eu じゃないです respondi か。 para ele, ele falou, não, agora tá cheio na internet, um monte de gente que dá aulinha de libertação, que o livro 4 temperamentos é da nova era, esotérico, porque onde está o Espírito Santo? しかし今それをインターネットで探したらそのような講座で Eu たく falei さ para ん essa たく igreja さんあるんです 16 anos atrás, não se meta com isso, busca o Espírito Santo. で16年前にこの教会で私は言いました。ああいうことは神様から来てるものではないから聖霊 Porque 様 se だけを求めて eu ください。 recebo Jesus e eu ainda sou sanguíneo, eu ainda sou fleumático, eu ainda sou não sei o quê, sou não sei o quê, não sei o quê, é sinal que Deus não entrou. 私がイエス様を受け入れたのに私は自分の自制が効かないとか、落ち着きがないとかすぐ泣くと Você é か uma nova criatura. っていうのはイエス様があなたの中に完 Você 全 nasceu に de novo. 入ってないってこと Tem な um んです novo ね。 DNA em você. あなたは生まれ変わったんです。新しい É uma nova DNA が história a partir de agora. DNA があなたの中に入りました。 As coisas velhas você tem que dizer, para trás de mim. 昔のものはあな Não た vou andar が no mesmo caminho. それを捨てな Eu ければならない。 decido. Você tem que ser responsável.
あなたが自分自身のことに対して責任を持たな Ah, け eu れば sei, な você らない tem TDAH, ou você é autista. É a desculpa tua para não ser responsável. 私は例えば多動性だとか、それって時には Ah, eu tomo Revortil, problema teu. E Vai ser você quer responsável botou? tomando Revortil mesmo. 言い訳であることが Tomando 多いあります。 Cardenal mesmo. それはただ単に責任を持ちたくないから。 Um bando de gente mole. Que o inimigo chega e arromba a porta. Rouba os filhos, rouba o casamento, tira as finanças e ficam olhando um para a cara do outro. O que nós vamos fazer, cara? すごい受精的な人たちばっかりで、悪魔がもうやりたい放題なんです。 Seja a porta da sua casa, mulher, homem. Decida. あなた Ah, が meu pai não é aquele problema dele. Seja você crente. あなたがあなたの家族を守ってくだ Ao さい。 ponto dele ser tocado pelo amor de Deus por causa de você. ああでも私の家族内の人がどうのこうの、いいえ、あなたが立ち上がってください。 Ah, porque não me interessa. Ou você acorda para viver o evangelho, ou então sai dele. 福音を生きるために目覚めるのか、もう完全にそこから出るのかをあなたが決断してください。 Porque senão você vai apanhar dos dois lados. Vai apanhar do diabo e vai apanhar de Deus. でなければ E de mim se eu から te も encontrar. 悪魔からも叩かれるし、その神からも叩かれてしまう。 É chegado um momento, querido, da igreja vencer o inimigo, expulsar os demônios da região. 教会が敵に打ち勝つ時が来たんです。私たちが地域の悪霊を Da terra. 追い出す時が来ました。 Há uns 15 anos atrás, o apóstolo e profeta Rony Chaves esteve no Japão. 15年ほど前に Infelizmente, ele não veio na minha igreja, porque senão eu deixava ele pregar o dia inteiro. ホニー・チャベスさんが来ました、日本に。 E ele veio nas igrejas da Redondeza, que deram 5 minutos para ele falar. でこの教会には O 来られ homem な do かったん peso です dele, が 5 minutinhos. O resto é, vem a irmã de tal cantar, vem não sei mais aonde será, uma oportunidade aqui. Que oportunidade? O quê? Dê oportunidade para o Espírito Santo. 本当にこ Para com esse negócio de oportunidade. う実際に Você 彼 tem uma が oportunidade de limpar, você tem a oportunidade de carpir, você tem a oportunidade de abençoar lá em volta do hospital, você tem a oportunidade de atender uma escola beneficente, você tem a oportunidade de dirigir bem, você tem a oportunidade de levar outras pessoas à carteira de motorista, você tem a oportunidade de ensinar, você tem a oportunidade de cuidar da sua mulher, de cuidar do seu filho, você tem a oportunidade de cuidar da sua igreja e não faz, que é o quê? そこに実際に Oportunidade para cantar? ジョニー先生に与えられた Vai cantar na sua casa, no seu banheiro. マイクでのメッセージの時間ってすごい少なかったんですよね。本当はもっともっと喋ってほしかったんですけどね。 Ah, apóstolo, tá brava hoje? Tô não. Eu estou indignada de ver crentes assim mornos. ああ、今日シトスレニが怒ってるなとか思うかもしれませんが、そうではありません。 Indignada ainda de você fazendo carinha e pensando, ai, se eu soubesse não tinha vindo hoje. É verdade. ぬるいクリス Aqui チ é para ャン crente. がいるっていうところで私は Aqui é 嫌 para なんです。 cara que Sou tá usa- afim de andar com igual o Rambo, com a faca na boca e mandando o diabo embora. すごく残念なんですよ。 Não é para gente mole, não. ここはこ Porque う nós estamos falando de lidar com o mundo do espírito, 弱 que nós い não vemos. クリスチャンがい Mas る que 場 ele 所ではない funciona. です。立ち上がって戦争に行くようなクリスチャンが Você 来る não とこ vê な quando ん o です。 diabo vai te atacar. Paulo escreve, cuidado que não caia nos ardis de Satanás. Ardis é uma armação que você não vê. 私たちが悪魔の罠に気をつけなければならないと聖書にも書かれてるじゃないですか。罠って私たちが見えないそういうものな Tenha んです。 cuidado. 気をつけなければならない。 E o diabo usa pessoas そして悪魔って人を使い para ま te す。 tirar do verdadeiro propósito e caminho. 本当の目的からあなたを退けるために。 Para anunciar boas novas, ter experiência com Deus. 私たちが良い知らせを告げ知らせるため、神様と Tomar consciência de quem te enviou. Você tem consciência de quem te enviou? 神様との経験を持つ。 Você sabe quem te enviou? そして誰があなたを使 Ah, わ foi され meu たのか pastor lá na igreja. Não. Antes do seu pastor te mandar, alguém te enviou. 認識する。ああ、でも私は牧師に Porque よ o って pastor só pode reconhecer o que foi no céu se ele for pastor de Deus. 牧師によって使わされたと。いいえ、私たちは先に神様に使わされていなければ牧師さんはあなたを使わすことはできない。
Se não esses daí da internet, que enviou todo mundo. Porque não estão nem aí. Irmãos, eu conheço um ministério, não posso falar o nome porque vocês conhecem também. Que chegou aqui no Japão, fez de mais de 200 apóstolos. この教会名は出しませんが、日本にとある教会が来て200人以上の人たちを立ち上げてるんです。 Agora faça a conta, 200 vezes 50. 1000 ienes. 200×50 をしてみてください。 Ele recebeu por cada unção comprada 50 mil ienes. その油注ぐために5万円の手数料を取ってたらしく、 Eu não paguei um centavo para mim ser ungida. 200人かける5万円を Porque 計算 antes し de て eu み ser てください。 ungida, eu já era reconhecida no mundo espiritual. 私は油注がれた時1円も払ってません。 E se eu chegar para ali, ó, falar para esses peixes voar para o outro lado, eles voam, porque eu tenho autoridade para isso. で、私があそこの魚にあそこ É か porque eu ら não preciso demonstrar poder para você. あっちに飛びなさいって言ったら飛びます。でも私はわざわざみんなにその力をわ Porque ざ o わざ maior 示す poder 必 é 要 a は sua ない。 salvação, 一 que 番 te の tira do reino das trevas e te coloca no reino da luz. 一番の力っていうのがあなたの救いだからです。 O Antônio estava junto comigo quando os peixes vieram. E eu falei, não mandei vocês virem ainda, volta. E eles viraram as costas e voltaram. 一回私たちが魚のいる時にいて、アントニオもその時いたんですが、魚が寄ってきて、いやまだ来なさいとは言ってないから行きなさいっていうふうに命令をしたら、魚たちがみんな Outro dia eu 去 falei って com いき uma ました。 cobra aqui na frente. Falei, avisa suas amigas para não entrar mais aqui, tá? 先日ヘビにもそういうもうあなたとあなたの Autoridade sobre a terra. 友達はこ Ser こに enviado 入るの com を humildade 禁止 para するからっていうふうに compartilhar o 言い evangelho, ました。 para falar do plano de Deus. Então não dá para você ser igual, meu irmão. 私たちがこういう大きな飯があるのに Há uma guerra cósmica. Tectônica, A aí onde te humanidade, ela se enfiou nessas batalhas. Sabe, tem gente aí querendo... Sabe, olha, irmão, eu vou dizer um negócio para você. Eu acho uma vergonha. Agora é o trono de Lilith. O meu continua de Jesus. 適当に歩んでてはならないんです。私たち救われてるのに。 Agora é o trono do Plutão. O meu continua de Jesus. 例えば今はリリチの王座だとかAté hoje, eu prego libertação, hein? Por exemplo, Plutão no sexta-feira, Osaka. mulherada, dia de libertação lá em Omi Hatman, na Mulher Plena. Nós estamos fazendo oração de libertação. いいえ、今私たちはすでにイエス・キリストが王座を打ち勝ったんです。私たちは霊的戦いをしないわけじゃないんです。Eu sou uma pessoa que crê em libertação, mas eu creio em libertação por você conhecer Jesus, não por conhecer o diabo. 女性の祈祷会で取りなしや解放をしています。 Não, eu vou falar de novo. Eu creio que você é liberto por conhecer Jesus, não por conhecer o diabo. 私たちはイエス Eu 様 lá を quero saber イエス様を知っている se か ele ら tem こそ trono, se a Bíblia diz que domínios, tronos foram postos debaixo dos pés de Jesus. 解放を私たちは受けられるんです。すべての Se o 権威 sangue dele foi suficiente para remir a terra, すべての権威はイエス・キリストの足元にあるっていうことは、私たちはその権威によって解放されているってこ o と que な eu んで tenho す。 que fazer é renunciar naquilo que eu me inventei de entrar じゃあ私は何をすべきかというと、私が今まで入ってきた e 多く parar の de praticar mesmo vindo na igreja. 闇を拒否することなんです。 Porque tem muita gente que tem as práticas espirituais malignas mesmo estando dentro da igreja. そして教会の中にいながらも闇の働きをそのまま続けている人もいます。 O plano da salvação é para ser anunciado a todos. 救いの計画は全員に告げ知らされるべき Mas です。 para isso você tem que tirar o inimigo do caminho, porque ele não vai aceitar que você pregue o evangelho, que dê tudo certo na sua vida, se você não mandar ele embora. しかしそのためにはまず敵を追い出してからじゃないといけないんです。敵はもちろんそれを簡単に Lá na sua casa 許可を同意しないのですから。 Dá uma de doido. Dá uma de doida. Fala, aqui você não entra mais. 家の中でも Para de tratar Satanás com água mineral, 皆さん本当にクレイジーになってみて de leite envenenado. 悪霊を追い出してください。 Para de tratar ele. Ah, não sei. Ah, nossa, aconteceu umas coisas essa semana ruim. Ah, e eu tô aqui.
Ah, coitado de você, que dó. ああ今週ちょっと嫌なことが起きてで今ここにいるみたいなあかわいそうだみたいなことにはならないんです Terceira coisa, então, exerça autoridade. 3つ目その権威を実行する Exercer é sinal que você já tem. Diga, eu já tenho 実行する autoridade. イコールその No 権 nome de 威は Jesus. イエスの名によって E 与 sabe o que え eu ら vou れているというこ fazer? とです Eu vou mandar o diabo embora. じゃあ私は何をすべきかというと悪魔を追い出すんです Você não é rejeitado. あなたは拒絶されてないし Você é amado. 愛されてるし Lá em Isaías, acho que 14, 24, dá uma olhadinha nesse texto para mim, por favor. イザヤの14だったかな O Jonas deve estar aí curioso, né? Escreveu minha palavra, não estou falando nada. Já vou para lá. Diz assim, o Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. 万軍の主は誓って Anote 言わ esse れた texto, por favor. 必ず私の考えた通りにことはなり私の計った通りに成就するこれはノートに皆さん書いといてください Então, o Senhor, primeiramente, ele se comprometeu, diga, ele jurou. まず主は Põe lá o texto em português, por favor, meu irmão. 主は考えた通り Depois に ele planejou a sua vinda. ことをなり Ele falou bem assim, eita, tá precisando de um cara desse no Japão. そして Eita, tá precisando dessa mulher. 測った通りつまり計画されたままに Por isso que no chamado, no ministério, não tem homem e mulher. だから召さ Tem れた gente 時 que anda com Deus. ミニストリー Agora, se o homem ou a mulher não anda com Deus, não devia nem estar no chamado. ミニストリーに男とか女とかいないわけなんです O chamado trata do seu relacionamento com Deus e é ele que decide chamar. その飯っていうのはあなた Para が o 神 ministério 様 que é と dele, não é seu. 持っているその関係なんです Estão respondendo? Então, às vezes, nós ficamos arrumando desculpas. だから時に A minha は mulher não me deixa. O E meu o que marido outro? não me deixa. Ah,私の A minha 夫が namorada とか não me deixa. Larga ela. 私の妻がとか私の彼女がとか Ah, meu vizinho não me deixa. 私の Muda de が lugar. 近所がそれを許可されないとか Ah, meu pastor não me deixa. Não, não é que ele não. Eu, pelo menos, não é que eu não deixo você ir. É que eu sei que você está no lugar, no tempo errado. Você está precipitando. E 私 por の isso 牧師 eu が retenho para você não quebrar a cara. Mas se você quer quebrar a cara, sai daqui e quebra. 私の牧師が行かせてくれないとかっ Porque lá fora eles vão te mandar. ていう人もいるんです Estão um pouco が se lixando se você vai se estrupiar ou não. 行かせないじゃなくて行く時ではないことを知っているか Porque eles ら querem o quê? O seu dízimo, sua oferta. E eu não quero o seu dinheiro, eu quero você. あなたの失 Sua 敗 alma. を妨げるためにDinheiro eu peço para Deus. あなたの失敗を阻止す E る ele ため usa に ímpio para dar. 行かせてないんです Não precisa ser crente. でも行きたければ全然行ってくださっていいです Porque se ele me deu o chamado, ele me dá o recurso. Você tem o privilégio de participar do chamado de Jesus com as suas finanças, mas não é obrigado. 皆さんは自分の金銭を持ってイエス・キリストの召しに参加する特権がある Por isso こ que れ as は ofertas e 強引 dízimo é 的な voluntária. 強引的なものでは Não ない é です obrigado. 献金も10分の1献金もこれ Você dá は com alegria, por amar a Deus, por reconhecer. 神様を愛している o senhorio から dele 与えるものなんですね強引的に強制的なものではないんです Então, exerça a autoridade quando você for chamado lá na sua casa, no seu trabalho, na sua rua. Exerça a autoridade. あなたが自分の住んでいるところで自分の職場で自分のいるところであなたの権威を実行 A し sua てください posição não foi conquistada por homens. A sua posição foi conquistada por Deus homem. あなたのいる地位っていうのは人間によって勝ち取られたものではな A くて sua posição foi conquistada na cruz do Calvário. 神が人間となられてあなたに与えられた地位なんです Então diga crer, receber, tomar posse 信じる受け e 入れる exercer. Crer, receber, tomar posse e exercer o que você creu, recebeu. 自分のものにして実行する Aí, meu irmão, quando você está assim, as coisas mudam. Abra sua Bíblia lá em João 5,19. ヨハネ5章19節を次開いてください。
Então Jesus disse. Então Jesus lhe falou: em verdade eu vos digo que o filho nada pode fazer se não vê quem? O que é que o filho não pode fazer? De si mesmo. O filho não pode fazer nada se não viu o pai fazer. Por quê? Porque se trata de intimidade. Vocês estão fazendo o que o pai não fez. Que não viram Deus fazer. E querem ter autoridade. 19節、イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います。子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。ここって交わりなんです。つまりイエス様は天のお父様がされていたことしかしていないんです。私たちの問題っていうのは神様、天のお父様がされていないことをしている。Ele não pode fazer nada. Jesus falando, o santo, sem pecado, vindo dos céus. イエス様は天から来られ、罪もない Disse assim, 聖なる eu も não のでした。 posso fazer nada se eu não ver meu pai fazer. 天のお父様がされていなかったら Agora, 私 olha は para 何 mim, も irmãos, する olha ことは para でき mim ない。 aqui. Você é filho de quem? 皆さん、誰の子ですか？ Você é filho de quem? 誰の子ですか？ De Deus. 神の子 Então, o で que すよ você ね。 precisa? じゃあ何を必要としていますか？ De ver Deus fazer. Como que você vê Deus fazer? 神様が行っているのを見る必 Andando 要がある。 com o filho, com ele, com Jesus. じゃあど Andando うや como っ filho. てしたら神様が Você é filho de quem, irmão? Do Zé, do Mané, do Joaquim? いろんなことをしているのかが分かるのかというと、イエス様と Do 共に Moutinho, 歩 do めば Carvalho, do Álvaro, do não sei quem? Você Vacaria. não é filho deles. Eles foram o canal para você vir na terra. あなたはあなたの肉体的な両親の子ではなくて、 Porque 彼ら Deus は precisa do meio legal para te pôr na terra. 神様によって使わ Porque された。 senão Jesus pegava e te jogava lá de cima, pá, buf! Fazia trampolim, né? Trampolim não, aquele negócio escorregadio lá, como é que fala? Que escorrega? あ O なたが tobogão, 合 o 法 tobogão 的 do に céu, né, Andréia? E tchá, e todo mundo descendo, um descendo o outro. 当然 Não. 合法的に地上に来る必要があったため、 Ele あな fez たの両親 um は homem e 使 uma わされ mulher た。 se conhecer. Os dois não se concordavam muito, mas decidiram não te abortar, não te matar. あなたの父と母はもしかしたらそんなに仲良く Por isso な que かったの filhos かもしれない é tão けれども、中絶を選ばずあなた Você が acha que 生 ele ま não れました。 sabia quem você era? Você acha que o seu chamado é distante do trono dele? 神様はあなたのこともご存知だし、その召しは主の御座の近くにあります。 E aí, ele colocou na terra, às vezes uma família disfuncional, virada no chapéu. E você, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E Deus fala, eu jurei, eu planejei, eu pensei e eu executei. Vai e faça. あなた方の生まれた家族がもしかしたら良い家族でなかったのかもしれないけれども、神様はあなたそこに目的を持って産ませてるわけなんです。 Irmão, você só precisa ser filho. Para de querer ser tanta coisa. あなたは子であればいいんです。 Você só precisa ser filho de Deus. 神の na 子であれば terra. 十分なん Porque です。 a terra geme, esperando os filhos. Não está esperando apóstolo, não está esperando apóstolo, não está esperando levita, não está esperando pastor, não está esperando evangelista. A terra geme, o Japão está gemendo, chorando, esperando os filhos de Deus se manifestar. 地上が嘆く理由っていうのは神の子を待ってるからなんです。使徒を待ってるとか伝道師を待ってるとかレビ人を待ってるとかではなくて、神の子を待って嘆いてるというふう Irmão, に vou 聖書 dizer に uma は書い coisa てい para ます。 vocês. Eu levei 17 anos sendo treinada para ser enviada. 私は使わされるために17年間訓練を受けました。 Gente boa me treinou. 良い人たちに訓練を受け Mas ま se し eu た。 não tiver uma experiência com Deus, nada adianta. Eu Escassi- vou estar aí falando mal dos outros na internet. 訓練を受けたとしても、私が神様と Falando の mal 経 do 験 corpo を de Cristo. 持っていなかったら意味がないんです。
tendo 2 vidas, uma no trabalho, uma no trabalho, uma em casa e uma na igreja. こうセレネっていうのが、例えば家では一人のセレネであって、職場では一人のセレネであって、教会では別のセレネでいたのかもし Você れ pode な me い。 encontrar em qualquer lugar. Eu não preciso de me esconder de você. 私が Porque ど eu こに sou 行 o っ que て sou. も、私はこういう人なんです。 Porque o que Deus é em mim, Ele é em qualquer lugar. Não é só na igreja, não. 教会の中だけで私はそのクリスチャンのふりをする必要なんてないんです。 Eu não preciso de me esconder. そして隠れる必要もない。 Então, irmão, eu temo que a mesma serpente que enganou a Eva esteja enganando vocês. だからエヴァを騙してしまったその蛇が、同じ蛇があなた方を騙しているのではないかと恐れています。 Que vocês sentam na mesa do Pai sem saber quem é o Pai. あなた方は天のお父様の食卓に継ぐけれども、天のお父様が誰なのかをわからない。 Que vocês não busquem experiência com eles. 神様との経験を求める。 Nós vamos ter uma semana de feriado, é calor, eu quero que você tome muito cuidado. Que você vá passear assim com a sua família. Mas reserve um dia para buscar Deus. もうすぐお盆のお休みが始まります。当然家族といろいろ出かけてほしいです。ただ一日は主を求めるために Ele não vai cobrar nada. 取っておいてください。 Líderes, até pode passear com o seu grupo. Eu sou a pessoa mais que incentivo você a andar com a sua família. リーダーの皆さん、グループと一緒に出かけるのはも Mas ちろん renova, ありです。 reúna o seu grupo para um dia não comer nada. しかし Só 一 adorar, 日 ler Bíblia, ler Salmos, グループを読んで cânticos. Ter uma experiência com Deus. 何も食べず聖書だけを読んで祈る日をもぜひ設けてください。 Você sabe, quando eu comecei a ser ensinada, vinha aquelas pessoas com aquelas apostilas que falam de demonologia. Tudo o nome dos demônios. Maria Padilha faz isso, Maria Mulambo faz aquilo, Maria não sei das quantas faz aquele outro, Zé Pilinta faz aquilo, Zé Pilinta faz o outro, tal, tal. E o que Jesus fez na cruz anulou todo o sistema deles. いろいろ私がそういう解放について勉強していたとき、 Eu vou falar de novo. このとある悪霊はこういうことを Aí している。 agora この悪霊はこうい é a うことをしている。 ação da pombagira tal. Como é que é? そういう資料があったんですよ。ただイエス・キリストはどういう悪霊であれ、 Como é que é? 追い出されたんです。 A tua irresponsabilidade agora tem nome de pombagira. A tua falta de reverência, santidade, temor tem nome agora. Falta de honra, 多くの場合 falta de は submissão. 悪霊のせいとか tem では nome なくて agora. あなたの不従順とかあなたの責任のなさとか。 Irmãos, Jesus venceu. イエス様は打ち勝ったん Na です。 cruz do Calvário, ele falou: está consumado. カルバリオの十字架で Eu venci a obra do diabo. Eu venci a morte. O diabo ficou até sem chave para entrar no inferno. Ele precisa pedir permissão para Jesus para ir para o inferno. 悪魔や死に打ち勝ったんです。 Porque quando você manda um demônio embora, você manda no nome de Jesus e ainda fala, vai para o lugar que Jesus determinar. Você só vai entrar na sua casa se ele achar que você deve entrar, senão você vai ficar amarrado aqui mesmo. 地獄にだって行くためには神の許可がないといけないんです。私たちが悪霊を追い出した時って出て行きなさい。そして神様が定められたところへと行きなさいって言うんですね。 Precisamos, queridos, nos levantar como homens e mulheres nascidos de Deus, nascidos de novo. だから新たに生まれた神から来た子として私たちは生きるべきで Mas a す。 senhora não sabe como eu me sinto. Eu sei. Que eu sinto, que você não precisa sentir nada, só precisa crer. 皆さんも感じる必要はないんです。信じればいいんです。 É isso que eu creio. Você precisa crer para largar as coisas. 皆さんは物事を捨て Tem る algo た mais めには excelente. 信じる必要がある。 Agora, se você acha o reino de Deus inferior à sua vida de pecado, aí, meu irmão, você nunca vai largar. Porque se a vida com Deus tua é menor que a tua vida com Deus, しかしあなたの se a sua vida antiga é maior que a tua vida com Deus, você não vai largar.
あなたの昔の人生、生き方、つまり罪のある人生の方が神の御国より大きいと思っているのならば、それは手放す。Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Quem saiu da empresa e falou, eu quero ir para uma empresa mais ruim, que me pague mal, que atrase o salário, que me faça um monte de coisa ruim? Quem saiu da empresa desse jeito? Falou, eu não quero um emprego bom, eu quero sair e vou lá para aquela empresa ruim. 例えば今の会社を辞めてもっと給料の悪い、ちゃんと払ってもらえない最悪な仕事の内容であるところに行こうと思う人って何人ぐらいいますか？ Ninguém sai da empresa para ter algo pior, sempre sai por algo melhor. いないです。絶対もっといいものを探すために前の職場を退職します。 Você só vai sair do reino das trevas quando você vê que o reino de Deus é melhor. だから私たち E é も melhor. 私たちも主の御国が勝っ Senão, ているというふう você に quer estar lá, quer estar aqui. 認識した時 Quer estar だ lá e estar け aqui. Está entre dois pensamentos. 罪の人生を手放そうと思うんです。 E a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, que o homem que anda em dois pensamentos não recebe nada de Deus. そして聖 Recebe 書 do には diabo, de Deus não. 書かれています。2つの考えをうろうろしている人っていうの Põe は esse texto aí para mim, meu irmão. 神から何も得ることはできないと。 Então, você precisa exercer a autoridade, fazer os demônios se submeter à autoridade do nome de Jesus. だからイエス・キリストの名によって悪霊は従順しなければならない。追い出されなければならない。 Cris, uma das coisas que é importante é o ministério de Jesus. イエス・キリストのミニストリーは Participar 大 do 切 ministério です。 dele. Digo, meu ministério não é meu. 私のミニストリーは私の O ものではな ministério い。 que eu estou é de Jesus. 私のいるミニス Então トリ ele ー dá は os dons que eu preciso. イエス様のものだ。 Agora eu preciso exercer com esses dons. 私はその賜物を持ってミニストリーを実行していく必要がある。 Porque senão, queridos, nós vamos começar a ter um problema sério. Nós vamos fazer dos nossos líderes, nós acabamos sendo pesados para os nossos líderes, sabe? Está lá em 1 Pedro 5, de 1 a 4. 第一ペテロを開いてください。 Irmão, tem uma coisa que eu não aguento, é crente falso, hipócrita. こう偽善人っていうのが一番 Que gosta 最悪 de な人たち lisonja. だなと思います。褒め Que ら gosta れ de ること tapinha だ nas けを costas. 望んでいる Irmão, と eu não か、 gosto disso. 相手が嫌い Isso な me の dá に alergia. 背中をさすってあげてるっていう、そういう人がもう一番最悪だと思っています。 Porque se o ministério não é meu, eu tenho que obedecer o que ele me diz, não o que as pessoas querem. ミニストリーっていうのは私のものでないっていうことは、神様が望まれることを私はすべきですよね。人が望んでいることではなくて。 Olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, eu também sou presbítero. Presbitério. Portanto, eu que também sou do presbitério, testemunho dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, peço aos presbíteros entre vocês que... A palavra presbítero é pastor, tá? Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. E olhe para ele, não por obrigação. Ore, aqui é olhem, né? Para ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, não queira dinheiro dele, não queira as coisas dele. Mas com o desejo de servir. 3. E não haja como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. 一節、私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人としてキリストの苦難の証人、やがて表される栄光に預かる者として進めます。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさい。割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れる時にあなた方は、しぼむことのない栄光の冠をいただくことになります。アメン。 Então, vamos, já que você quer falar, fale de Jesus.
何かについて言いたいのならば、イエス Já que você não 様につい aguenta a て言 língua ってく dentro だ da さい。 boca, fala de Jesus. E a palavra de Deus diz assim que o pastor não pode pastorear por obrigação, você não pode ser líder por obrigação. そして牧師は Nem por sorte da ganância, por querer aparecer. 高慢でとか無理に牧す必要はないというか牧してはならない。 Tem que ser espontâneo. Tem que ser modelo. 模範であってはならない。 Tem que ser de boa 模範に vontade. ならなければならない。 Sabe, se não tiver ninguém, eu prego com a mesma intensidade que tiver todos vocês aqui. Porque eu não prego por causa de vocês, apesar de vocês. Eu prego para aquilo que Deus me mandou. E Deus aprove trazer vocês. 私がメッセージする方法って皆さんがここに来ていても来ていなくても私のメッセージの仕方って一緒です。 Torne-se modelo da sua família. Torne-se o quê? Modelo 家族の模範となりなさい。模 da 範 sua です。 família e daqueles que te veem. そしてあなたを見ている人たちから見ての模範。 E tudo que você fizer, faça por amor. そしてあなたがすることすべて愛を Não 持 esperando って行 troca, い porque なさ você い。não vai ter. 見返りを Porque os que mais recebem são os mais ingratos. 望まずに。 Você quer medir o tamanho da gratidão de uma pessoa? Da ingratidão de uma pessoa? Veja o que você serviu ela. 誰かの人のその感謝のなさを確認したいときってどれぐらいその人は今まで得てきたのかを見 Quanto ると mais 分 você かり serviu ま uma す。 pessoa, mais ingrata ela vai ser. 与えられた人は与えられれば感謝できなくなる人たちっているんです。 Então, por isso que Jesus serviu por amor, porque nós não tinha nada para entregar para ele, a não ser pecado. 私たちってイエス様に与えられるものって罪以外何もなかったんです。だからイエス Se 様 ele は olhasse 見 para 返り nós, ele を não tinha nenhuma razão para estar na cruz. 求めて自ら自分を委ねられたわけではありま Mas せん。 ele olhou para o Pai que o amava. 彼を愛していた天のお父様を見てイエス様は Ele 十 olhou 字架で死なれました。 para o amor do Pai. 天のお父様の愛を見たんです。 Você sabe quando você faz? Não porque você espera que a pessoa fale, ah, nossa, que legal, a senhora, eu sei que você fala mal de mim por detrás. 多くの人って私にはいいこと言ってくるけれども裏では悪口を言ってるのはたくさん知っています。 Eu sei que vocês contam meias verdades. こう中途半端な真実を言ったりとかしてるとこ Eu ろも sei que 知っ vocês てい só ます。 contam o que é conveniente. あなたたちに何 Mas ら na か hora の que o 利益 pepino し chega か na sua casa, você vem correndo, né? 利益しか与えないものを言っているのは知っています。でもあなたの家庭内で何か問題が起きた時にすぐに来るじゃな Ai, いです que か。 discurso 助けを duro, é 求め a verdade dói. 今日のメッセ Mas ージ liberta. 厳しすぎるなと。厳しいけれども解放 Não tem nenhum aleluia, nenhum glória a Deus, né, 与 irmãos? えるものなんで Tem す。 que chegar aqui e falar que você vai ser abençoado. Você já é abençoado. あなたは Com 祝 toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. あなたは祝福されますっていうメッセー E ジ isso がな não い fui eu que と falei, foi Jesus que falou. 皆さんはアーメンとか言わないんですか。ただ Você já あ é なたは abençoado. 私が言わなくてもあなた Agora 方 você って precisa ordenar a bênção para não tomar o lugar de Deus. もう祝福されてるんです。霊の世界でそういうふう Porque に às 聖書 vezes, で querido, 書かれてい você ます。 quer casar. Quando você casa, você larga Deus. 多くの人たちは結婚したいと思うけれども結 Você 婚 quer したら dirigir. Quando você tem a carteira, você larga Deus. 神様から離れるんです。じゃあ免許を取 Você りた quer い。 ter um cargo. Quando você tem, você larga Deus. Você começa a fazer as coisas para Deus sem Deus. でも免許を取ったり車を買ったりしたら神様が離れていく人たちもいます。 Porque eu duvido que você faz as coisas para Deus mesmo. Você tem revelação, experiência com Ele. Se tu é um no trabalho e outro na igreja. あなたは職場でとある人であって教会の中ではまた別人だったらあなたは神様を知っている人とは思えないです。 Paulo, ele escreveu a Timóteo, o único filho dele. Filho gerado na fé. Não filho natural. パウロはテモテを霊的な子として認め Você ら vai れ ler ま na し sua た。唯一 casa, の人でした。 tá? 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Você vai ler na sua casa. 家で第一テモテ3章の1から7を家で読んでください。 E daí Paulo começa a falar para Timóteo, olha, você precisa escolher pessoas irrepreensíveis. そこでかけることのない人たち、 Esposo de uma só mulher. 一人の女性としか結婚していない人。 Irmão, vocês acham que eu não vejo vocês?
Irmãos, pelo amor de Deus. Eu vou falar o português, está passando aí, dá uma disfarçada aí, caiu o pano no chão. Não pode passar uma moça aqui, bonita, que vocês estão olhando no traseiro dela. こう綺麗な女性が通ると結婚してる男性とか E as 男性た mulheres? ちが見ているのを知っていま Que す fica pedindo telefone para os homens. そして男性たちの電話番号を教えてもらおうと頼み Vou に te 行く fritar no 女性 óleo. どういうことですかそれ Escandalizando o nome de Jesus. Quer ser tranqueira, vai para fora. そういう人生を歩もうと思うのならば外でやってください教会から Lá 出 na て行ってくだ fábrica さい onde de shortinhos. Aqui é o povo vestido lá embaixo. 外では短い短パンとかを履いといて中では教会の中では長いスカ A ートを senhora está 履いている mandando direta? Não, é direta. Direta já. Não sou do PT, sou da direita, do Bolsonaro. これは遠回しとかじゃないですそのまま直入です直球です Ou vocês não pensam que mandam foto para mim? Depois vai fazer live. E um monte de gente tola andando atrás. そういう Porque na internet aceita tudo. そういう恥ずかしい人生を歩んでいるのに多くの人がそういう人たちを追いかけたりするインターネットは何でもありですからね Temperante. Isso aqui é para o pastor, para o obreiro, para a pessoa tem que ser temperante. Tem que ser uma pessoa temperante, equilibrada. で自制の利く人 Não é todo dia que pode dar piti. バランスが取れる人 Sóbrio, modesto. Sóbrio é uma pessoa, sabe, que tem uma sobriedade, que você pode ver ela em qualquer lugar, é a mesma pessoa. 落ち着いた人なおかつどこで見ても同じ人 Modesta. Apesar de se vestir bem, não se veste com luxúria. ちゃんとした服を着ているけれどもその、派手ではない O meu carro não me define quem eu sou. O meu carro define quem meu Deus é. 私の車が私が誰であるのかを見せるものではなく Que て pode me dar o carro que ele quiser. 神が誰であるのかを見せるんですよ E só para fazer raiva, eu vou pedir outro para ele. 私は頼んでもらったので今の車もらったので2台目も頼みます Para você falar à vontade daí. でそこで悪口を言いたかったらもう自由に言ってくだ Teu さい culpa se quem você serve só te dá carro velho, o meu dá carro novo. あなたの使えてる神があ Mas な eu た pago に preço, eu 本 ando 当 com に ele. 古い車しかあげて Hospitaleiro. なかったらもうそれ Eu は acho até interessante quando eu vou lá na casa do Master, o Kian é o mais hospitaleiro. 知りませんが神様は私には新車をくださいました Seja hospitaleiro, receba bem. で Assim, com a verdade, na cara, na lata. もてなしができる人 Sabe, não tente ser hospitaleiro sendo, politicamente correto. Seja hospitaleiro falando a verdade. もてなす時も真実を言ってもてなしてください Apto para ensinar. Tenha palavra para ensinar. 教えること A がある verdade. 真実を O 教 que え está na る palavra. Jesus 教え é ら o れる caminho, a verdade, a vida. 教えられる人なおかつ教える人になってください Não tem outro caminho, não tem outra opção. Crente não tem escolha. クリスチャンは他の選ぶ道なんかないんです E tudo isso é pela graça, de graça para nós virmos. それは全部 Não dado a vinho. 恵みによるもの Você não pode ser dado a vinho. Beber. 酒を飲まない人 Não violento. 暴力を振るわない人 Não andar em contendas. 分派とか喧嘩とかをの中 Isso に daqui é tudo que é para você ser crente, tá, irmãos? 日々そういう生活 Em をしていない fofoca, 人 intriga. 悪口や陰口を言わない人 Isso aí tá lá no texto que eu dei para vocês, tá? Não avarento. Não ser uma pessoa avarenta que não governe a sua casa em amor. お金の欲が非常にある人であってはならない Traga seus filhos em disciplina com respeito. この権威を持ってリスペクトを持って自分の子をしっかりつ Quem け não られる respeita a casa de Deus não pode ser respeitado. 神の家をリスペクトできな Se い você 人 não は respeita a igreja que você congrega, você não merece respeito. 他人からもリスペクトを受けられません
Tenha sempre um bom testemunho das pessoas de fora. 外の人から良い証を言える人として言ってもらえる人として言いなさい。 Então, em Coríntios, é 1 Coríntios, né, Jonas? 1 Coríntios 3, de 10 a 13, está 第一 escrito コリン assim: トを開いてください。3章 Segundo a 10節 graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, efêmio e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo proverá qual seja a obra de cada um. Até aí. 10節から、私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台はイエス・キリストです。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は日とともに現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。アメン。 Sabe qual é o ministério da mulher na igreja? 女性が教会に持っているミニストリーは何ですか？ Sabe qual é o meu ministério na igreja? 私のミニストリーは何ですか？ Se eu for espiritual, todos. Se eu for carnal, nenhum. 私が霊的なものであれば全てです。 Sabe qual é o seu ministério, homem na igreja? 何にもないです。 Se você for espiritual, todos. Se você for carnal, nenhum. 男性であるあなたはどうですか？ Aqui não tem lugar para carne. A carne tem que ser queimada. 霊的なものであれば全てです。 Aqui 肉 tem 体 lugar 的 para o なものであれ espírito. ば何にもないです。 Que a obra vai ser provada pelo fogo. E hoje em dia as pessoas mal chegam, né? O fogo já estão pulando para cima, querendo água. その働きは火によって試されます。 Então, se você é uma mulher espiritual que serve a Jesus de todo o teu coração, se você anda em retidão, todo o ministério da igreja você pode exercer. あなたが霊的な女性であるのならば、 Você あ pode なた pregar, が você pode ensinar, você pode cantar. Ah, mas Paulo não falou. Paulo, veja o contexto que Paulo falou. 歌うこともできるし、メッセージすることもで Paulo きるし。 disse que a mulher não podia ensinar. Por quê? Porque naquela época era o trono de Diana. Diana, o trono da deusa Diana. As sacerdotisas que faziam orgias sexuais, elas vinham para a igreja e começavam a profetizar e ensinar. ではなぜ使徒パウロの時代は女性は教えてはならないというふうに書かれているのかというと、当時の背景を見てください。 Aí o 当時っ apóstolo て Paulo pôs ordem na casa, falou: ninguém, nenhuma mulher vai falar. 女 Porque 神ディア era ナ as sacerdotisas que falavam, nesse contexto. 女神ディアナの祭司たちが、その女性の祭司たちが教会に行って、そのディアナの祭司たちが教会でいろいろ教えようとしていたからなんです。 Toda mulher que serve a Jesus, que tem o Espírito Santo, pode atuar na igreja. Todo homem que serve a Jesus, que tem o Espírito Santo, pode atuar na igreja. イエス様を信じてい Fora て disso, não pode. 聖霊様がいる男女は教会で Por isso é 働くことが tão できます。 difícil achar obreiro. Por isso que tem que pedir para o Senhor da Seara trazer o trabalhador. だから奉仕者を探すのって難しいんです。 Porque limpar o chão, o ímpio limpa também. こう地面の掃除とかってクリスチャンでなくてもできるんです。 Tocar, as bandas do mundo tocam melhor que as nossas. こう鳴らすの、賛美を鳴らすのっ Cantar e て são mais afinados que nós. 世の中の人たちの方が綺麗にできるんです。 Só que eles não têm autoridade sobre os demônios. しかし彼らって世の中の人って悪霊に E é 対する権威 isso はないです。 aqui que eu quero que você entenda: autoridade sobre os demônios. そして悪霊 De に dizer 対す quem る governa 権 aqui 威。 sou eu.
ここに Não é 統治を sobre a 治め sua ているのは família, sobre sua igreja. Eu não estou aqui governando sobre vocês, eu estou governando sobre os demônios. 統治を治めるのは私だっていうふうに言えるのはクリスチャンしかないんです。 Para que dentro do teu coração haja uma moleza, como diz assim, um óleo tão grande, que você se veja deitado no colo do Pai. 私があなたに対して持っ E て você ほし saiba い que Ele te planejou para te mandar aqui. 主の交わりっていうのは本当に皆さんが神様の身腕の中に入れるぐらい近い交わりを持ってほし Se い eu não congrego, irmão, eu não sou lapidado. 私が教会に通わなかったら私って宝石のように綺麗な宝石になるために Se eu não congrego, eu não sou igreja. Eu sou membro isolado, apodrecendo, 心からの働きがないんです。 sem circulação da unção. E cada dia mais eu me aprofundo naquilo que o inferno oferece, achando que é de Deus. そして地獄が私に見せてきているあげようとしているものに私はだんだん深く入っていってしまって神のものから離れていってしまう。 Ao ponto de uma pessoa chegar e falar assim, eu vou te dar uma droga e você aceitar como boa. そしてあなたに麻薬をあげるねって言ってそれを良いものとして受け入れるところ Você まで imagina? 行ってしまう。 Vamos supor que eu chegasse aqui para você e falar assim, olha, queridos, hoje eu vou lhe dar uma uvinha envenenada, tá? Ela mata daqui 3 dias, tá, irmão? Quem quer? 愛する皆さん、今日はちょっと毒入りのブドウを皆さんにあげ É ます。 só uma uvinha só. Você morrerá em silêncio, não terá problema nenhum. 苦しまずに3日後に死ねますって言ったらどうします？ O traficante adota os seus filhos, suas filhas e dá droga para eles, dizendo isso daqui é uma droga, só para vocês ter 5 minutos de êxtase. 麻薬の売買人っていうのはあなたの子供たちに麻薬をあげてただ5分間だけ気持ちよくさせるためにあげてるんです。 E vocês, todos nós, Igreja de Cristo, despreparada para os tempos do fim. そして Todos nós estamos despreparados para o tempo do fim. 世の終わりが近いのにもかかわらず私たちは準備が全くできていません。 No caminho que muita gente quer andar e pregar, eu já passei há 20 anos atrás. 多くの人が歩みたい、メッセージしたい、その道に私は20年前に通ってきました。 E não estou falando com orgulho, não. Sofri. Porque se não tem dor, não tem morte. E se não tem morte, não tem novo nascimento. これは胸張って言うようなことでもないです。すごい苦しかったので、すごい痛みました。だから苦しみがあったからこそ私はいろいろと働かれて、今の私はここにいる。 Eu quero que você conheça Deus ao ponto dele pegar você e espremer e você dizer, ainda eu continuo crendo. Ainda eu continuo crendo. 神様に Ainda eu ブドウが continuo servindo. 神様 Ainda eu の continuo, ainda eu continuo, ainda eu continuo. 手の中で絞られるブドウのようになっても信じ続けられるようなクリスチャンになってほしいんです。皆さん。 Davi falou assim, pode me tirar tudo, a coroa de rei, as vestes de rei, o trono, só não me tira a tua presença. ダビデは何と言いましたか？私から冠を取っても王の服を取っても何を取ってくださってもいいけれども、 Eu vou あな falar たの algo 臨 para 在 você. だけを取り除かないで O くださ que い。 que você tem feito para manter a presença de Deus? 神様の臨在を維持させるために皆さんどうしていますか？ Ou você é um vaso furado? それとも皆さん穴の開いてる壺ですか？花瓶ですか？ Diga primeiro ponto, 1点目と言ってください。 se aproximar de Deus, 神様に近づく。 conhecer, 神様を ter 知ること。 experiência com Ele. 彼との経験を持つこと。 Segundo ponto, 2点目。 ser enviado para os perdidos. Mas irmão, não se senta em mesa de perdidos, se passa. しかし私たちは滅ぼされているという Me 罪人。 fala na mesa de quem Jesus ficou parado. 罪人の食卓にはつくものではなくついて去るもの Jesus つ sempre き続ける passou も na の mesa.
つき続け pregou o るものでは evangelho ない。 e foi para outra. イエス様はいつも罪人のところにはついて Passa. 福音伝道をして Cheio da 過 unção, ぎ cheio て do いき Espírito ました。 Santo. Prega o evangelho. とどまること E は muda de あり time. ませんでした。 Terceiro, 3つ目、 exerça autoridade sobre Satanás. 悪魔への権 Esse aqui é 威 o を segredo da vitória. 実行しなさい。これが勝利の秘訣です。 Esse é o segredo da sua vitória de crente. あなたがクリスチャンとしての勝利 Não の é 秘訣 tipo, です。 Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar um marido, Deus não vai te dar nada. Ele já deu tudo em Cristo Jesus. Se quiser, vai trabalhar. 神様があなたに新しい車をあげるとか、あなたに E 旦 vai 那をあげるとかでは economizar. ないです。 Parar de gastar. それは Vai fazer 貯金をし conta, vai fazer planilha. 貯金をして買ってください。 E se quiser ver seus filhos dentro de casa, seja o exemplo, o modelo. Sirva os irmãos como estivesse servindo sua família. そして兄弟の皆さんもあなたの家族に仕えているかのよ Ai, うに hoje 仕 não えてください。 é meu dia de servir, eu vou ficar em casa. あ、今日 Ai, は hoje não é meu dia. 今日は私の使える日じゃない Tomara que し、 Jesus venha no dia que não seja seu também. 家にいとこうとかね、そういうのはありえないです。 A Bíblia diz em Malaquias que as pessoas correm por seus interesses, servindo, limpando, cuidando das suas casas, mas não cuida das coisas de Deus. マラキ書にはこう書か E れ eu て não い estou ます。 falando de limpeza daqui não, porque eu dou conta, tá? Eu estou falando de você, você não se limpa a si próprio. 人々は自分の都合で自分のことだけをしようと思って神の家のことはしない。 Quem ただ quer uma ovinha dessa? これは教会のことじゃないですよ。ここの建物ではなくて自分自身です。自分自身を清めようとし Aí ない。 oferece para os nossos filhos Roblox, passo a noite no computador, passo a noite com quem você nem sabe quem é, satanistas endemoniados, pedófilos. そして一晩中私たちの子供は誰かも知らない人たちと一緒に過ごしたりとか、ゲーム尽くしだったりとか。 Qual é o tempo de qualidade que você tem? Com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu esposo. もしかしたら魔術師である方 Ah, である人、 eu sei que seu marido é o 魔 cão. 術師である人があなたの息子と一緒に一晩過ごし Nem ているのか precisa も me しれない。 falar, eu sei que ele é o cão. 生じ性愛、 Chupando manga 愛者 ainda. であるのかもしれないのに。 Mas foi o que você escolheu. Você não esperou Deus escolher para você. で Agora も aguenta o 私の repuxo. 私の配 Vá 偶 para 者が oração. っていうふうに文句を言う人もいるのかもしれませんが、あなたの配偶者を選んだのはあなたです。 Quem mandou você ir para frente de Jesus em vez de ir atrás? あなたはイエス様に聞かずに勝手に選んだので、あなたが責任を持ってください。 Irmãos, se sexo desse alegria, as prostitutas eram tudo feliz. セックスが人を Elas 喜 chegam a ば sair す com もの 250 homens no mês. であるのならば、売春婦って大喜びのはずですよね。最高の E você 人 só 生の come はずですよね。 E ainda se acha bonitão. Ainda bem que agora tem uma bactéria, né, que está comendo os testículos dos homens. Fica esperto. Vocês viram na internet, né? インターネットで皆 Tem さん見 aquele たかどうかわから funkeiro な lá い que です morreu が essa semana, né? 40 anos, né? 今性行為をしてなんかその菌が出 Não て tô falando para te assustar, não. Tô falando para você prestar atenção. その菌によって Veja 殺 bem さ aonde れ você て põe seus documentos. 殺されてしまっている人たちがいますね。インターネットで見ましたよね、皆さんも。だか Segura ら o 気 tchan, を meu つけてく amigo. ださい。 Amarra o tchan. Segura. Não é verdade? くれぐれも気をつけてください、皆さん。 É. O reino é tomado à força. É violento. Você quer entrar no reino de Deus, é violento. 激しく動ける人しか御国にはいられないし入れないん Irmãos, で eu す。 sei que Jesus fez tudo, mas você não sabe. Parece que você está dormindo. イエス様はすべてを成し遂げられたって知ってるのに皆さん眠ってるみた Então いな vamos falar de novo. じゃあ繰り返しましょう皆さん。 Vou falar de novo o que você precisa saber. Diga o que você precisa saber. 皆さん何を知るべきですか？ O que é que você precisa saber, irmão? 何を知るべき Primeira ですか？ coisa, conhecer 皆 a Deus. さん
まずは神様を知ることですよ Você ね。 precisa ter experiência com Ele. 神様との経験を持つことがとても大事です。 Você não pode continuar do mesmo jeito na igreja. 同じまま、同じ生活、同じ生き方を続けてはいけません。 Você pode fazer tudo o que você quiser, mas nem tudo é lícito. 何をしてもいいんですが、すべてがいいか、い Mas い você いい pode もの fazer. かというと違います。 Eu não te proíbo de nada. 私 Só は que あな você たを assuma a responsabilidade de tudo. 禁止は何もしてないんです。 Ai, a apóstola está proibindo. Eu proibindo você? De jeito nenhum. あなたは何をしても Eu いい tenho んです。 minhas 3 filhas no Brasil. ただ、あなたがしたことには責任 Eu を tô 持って aqui く para だ te さい。っていう ensinar a 話です andar em dignidade. Mas te proibir não. É escolha não fazer. Nem Deus te proíbe. 神様ご自身もあなたを禁じたりしないんです。あなたの決 É 断 escolha me não capatei. fazer. しないの A は Bíblia diz assim, Que que descanso. liberdade é fazer o que é correto. 自由 não っ o て que いう você の quer. は正しいことをすることが自由なんです。 Liberdade é fazer o que é correto, não o que você quer. Diu Liberdade é que fazer não o há. que é correto para mim, não o que eu quero. あなたがしたいことをするので Eu はなくて、 sou livre 自分 quando に eu と ando って decentemente. 正しいことをする。 Eu sou livre quando eu faço o que é correto. Ninguém pode me prender por eu fazer o que é correto. 正しいことをしてこそ自由じゃないですか、人って。 Nem os demônios podem me prender quando eu faço o que é correto. だから悪霊も警察も私を捉えることはできないですよね。正しいことをしているのならば自由ですから。 Entendeu? Liberdade é fazer o que é correto, irmãos. だから自由っていうのは正しいことをすることです。 Eu temo que Satanás tem semeado muitas coisas em vossas mentes. 悪魔が皆さんの思考に多くの種を Mas a まいてい Bíblia ること diz を que 恐 nós れてい devemos ます。 saber pensar. しかし考えなければならないんです。 Ah, não estou vendo nada, mas eu sei que Deus está vendo em mim aquilo que Ele semeou. でも何も見えてないっていうのかもしれませんが、 Antes de eu nascer, Ele planejou. Vocês já guardaram o texto ali? あな Isaías たたちが 14, 生まれ 24. る前から神様はあなた方を夢見てたんです。 Isaías 14, 24 diz que Ele planejou. Então Ele não planejou e não deixou você desprovido. Ele planejou e Ele colocou em você tudo que você precisa. イザヤの14章24節にあなたが Amém? 生まれてく Eu る quero chamar o 前 grupo de の louvor, quero fazer 主 a の ceia 未 do 計画 Senhor. について書かれ E てい eu ま quero す。 te dar 5 minutos para você se arrepender dos seus pecados hoje, para sentar na mesa. では賛美グループの方前にお呼びをしてで皆さん悔い改める時間を5分委ねます。 E os irmãos que vão servir a ceia, por gentileza. Eu vou pedir para o irmão cantar uma outra louvor, por favor. Podia ser o arrependimento. Eu quero pedir, irmãos, que nós possamos nos arrepender da vida que nós temos vivido com muita facilidade. Eu sei que essa palavra não é uma palavra... Porque o apostólico, ele abre caminho, mas ele também abre a ferida. Você precisa pôr para fora o que está lá dentro. Você precisa de não andar segundo o curso do sistema do mundo. O sistema vai te engolir. O sistema vai te engolir, meu irmão. Se você não prestar atenção nos moveres de Deus nesse tempo presente, Jesus está voltando. Feche seus olhos, por favor, curva a sua cabeça. Você que vai tomar a ceia. A ceia ela é do Senhor, não é da igreja local. Você só precisa ter uma aliança com Deus. Você crê na aliança que você tem com Deus? Se arrependeu de todos os pecados cometidos? Ele te perdoou, Ele te ama. E hoje eu quero abrir trincheira para você passar uma vida mais livre. No nome de Jesus.
palavra de Deus, ela diz lá em 1 Coríntios, Paulo começa a instruir a igreja, a ceia. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, pessoas maravilhosas. Mas havia entre eles muita discussão, muita fofoca, muita intriga, muita lascívia, muitos questionamentos. E mesmo recebendo os dons, eles ainda tinham incredulidade. Porque o dom vem para te tirar da incredulidade. Porque o dom não é seu, o dom é de Deus. E diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e deu graças. E partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor, não é nosso local, é do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo